E hoje nós iremos dar continuidade à nossa meditação no livro do Apocalipse. E você viu que na aula passada, na sexta, sábado, nós entramos aqui no capítulo 12 e verificamos o extraordinário momento do arrebatamento da igreja, algo que não se viu no capítulo 4, com todos os lances, e vimos ali no capítulo 12. Mas hoje nós continuaremos falando sobre a igreja na era da tribulação e vamos ver agora sobre a besta que vem do mar. A besta que vem do mar. Que mar é este? Que besta é esta? Quando isto acontecerá? No capítulo 13 do livro do Apocalipse, aqui no versículo de número 1, declara-nos o seguinte: eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nome de blasfêmia. A besta que vira semelhante a leopardo, com os pés como de urso, a boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Irmãos queridos, nós queremos nesse momento falar para você aqui como é que vai surgir o anticristo, como é que o anticristo ele vai nascer. E para você entender melhor, eu queria voltar um pouquinho aqui ao capítulo 12, a partir do versículo 9, e verificar aqui o que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Capítulo 12, versículos 9 ao 12. Olha bem, no momento do arrebatamento, quando a igreja ela chega lá em cima, quando ela está já na glória, quando o céu se abriu, quando Miguel e seus anjos abriu aquela zona tenebrosa, onde Satanás e seus anjos queriam impedir a passagem da igreja, a igreja ela passou. Ela já está nos braços de Cristo. A igreja, ela tem que ser tirada da terra antes da grande tribulação. Existem alguns comentadores que acham que a igreja, ela tem que estar aqui na terra no período da grande tribulação. Eles vêm com uma desculpa que para mim não tem sentido nenhum. Ah, porque nós não somos melhor do que os apóstolos que morreram crucificados, que foram lançados às feras, que foram queimados em fogueira. Nós não somos... Não é isso que se trata. Não é esta forma que Jesus Cristo ele vem tratar a sua igreja. E além do mais, as pessoas que não conhecem o plano de Deus para com a igreja, elas começam naturalmente a fazer alguns tipos de interpretações que não têm sentido nenhum. Como eu falei antes, o segredo para se entender o Apocalipse, você precisa inicialmente entender o plano que Deus tem com a sua igreja. O que é a igreja? O que representa a igreja? Para que serve a igreja na face da terra? Algumas pessoas pensam que a igreja termina sua missão aqui. Não, a redenção, ela continua mesmo depois do arrebatamento. A igreja, ela passa de um plano terreno para um plano espiritual, onde o seu trabalho vai ser muito mais intenso aqui no período da grande tribulação. Este é o momento que o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro e advertência para os crentes que ficaram para trás. É por causa deste grupo que foi deixado para trás, é que alguns acham que a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja fiel e verdadeira, não. Mas este grupo que brinca de ser crente, eles vão ser deixados para trás. Não estou dizendo que não serão salvos se permanecer fiéis até a morte. Porém, voltando aqui ao nosso assunto do capítulo 12, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o diabo que se chama Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quando a igreja sobe, Satanás ele desce. Eu quero que você entenda
que a obra mais preciosa que o céu já criou foi justamente Deus se fazer carne e habitar entre os homens. E a obra mais tenebrosa que o inferno já criou foi justamente o anticristo, que é a pessoa, que é o personagem que nós iremos, nesse momento, traçar alguns comentários sobre ele. Então, o que aconteceu? A igreja sobe. Satanás é expulso. Expulso para onde? Está aqui. Versículo 9 do capítulo 12. E foi expulso. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para onde? Para a terra. A igreja foi para o céu e ele veio para a terra. E com ele, os seus anjos. Você vai ter aqui nesse período uma fase tão tenebrosa que Jesus Cristo falou no capítulo 24 e 15 de Mateus, uma tribulação como nunca houve, porque o mundo vai ficar infestado de forças diabólicas atormentando a humanidade aqui nesse tempo. E diz aqui o versículo 10, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por isto, festeja, céus, e vós o que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. O diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Preste atenção a esta expressão. Então diz assim, pois festeja céu, e vós, o que habitais aí na glória? Porque Satanás estava ali até agora. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que o seu fim está se aproximando. O Senhor tira a sua igreja e passa para um plano superior, um plano espiritual, e Satanás ele toma conta aqui agora, coisa que ele nunca tinha feito, foi de reinar aqui no planeta. Ele reinava ali de cima, ele era o príncipe da potestade do ar. É dali de cima que ele comanda o curso da terra, das nações deste mundo. É dali que emanam todas as tuas determinações. É dali. Mas agora ele vem diretamente aqui ao planeta Terra. E no capítulo de número, que nós vamos continuar aqui, no capítulo de número 13, versículo 1, diz aqui que havia emergido do mar uma besta. Emergida onde? Do mar. Uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nome de blasfêmia. Versículo 2. A besta que vira semelhante a leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Primeiramente, vamos ver aqui que mar é este, tá? Porque diz aqui a Bíblia que eu vi emergir do mar uma besta. Que mar é este, que esta besta, que ela sai do meio deste mar? Eu gostaria que você, nesse momento, nos acompanhasse aqui a leitura, que nós vamos ver aqui no livro de profeta Isaías, o capítulo de número 17. Olha o que declara aqui Isaías, capítulo 17, versículos 12 e 13. Olha bem, vamos entender agora o que mar é este, de onde a besta vai sair. Capítulo 17 de Isaías, versículos 12 e 13. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares.
Os povos, olha a simbologia aqui. As nações da terra são simbolizadas na Bíblia como mares. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe, e serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento, e como o pó levado pelo tufão. Então agora você pode observar qual é a simbologia de mar. São as nações da terra. Essa convulsão que você vê nos povos do mundo inteiro. Deus vê isso como o bramido do mar, como o rugir das grandes ondas. Pois é justamente aqui que nós encontramos esse versículo primeiro. Eu vi emergir do mar uma besta. Esta besta tinha 10 chifres e 7 cabeças. Quem é esta besta que sai do meio do mar? É justamente de onde procede o anticristo. Agora, diz aqui a Bíblia, para você entender melhor, que via emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nome de blasfêmia. Vamos entender aqui, agora, quem é essa besta que vem com 7 cabeças e 10 chifres, que sai de dentro do mar? Vamos voltar aqui ao capítulo 17 do livro de Apocalipse, ou avançar mais um pouco aí na sua Bíblia, o versículos 9 ao 12. Olha bem, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, dos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. 7 reis. Tá? 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro não chegou, e quando chegar, ele tem de durar pouco. E a besta que era não é, também ele é o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Então vamos agora fazer uma análise aqui, como diz aqui a palavra de Deus, né? Nesse capítulo 17. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está sentada. Onde a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe. E esse elemento que vem é ele, o 7º rei. Olha só. Caminhe aqui comigo com muita calma, com muita tranquilidade, e você vai ver aqui agora, justamente. Você sabe quais são essas 7 cabeças, dos quais caíram 5? É a somatória das nações da terra que foram manipuladas pelo Satanás, que rege o curso das nações ali de cima. Ali ele é o príncipe da potestade do ar. É dali que emanam as leis das nações. É dali que emanam as normas para a população da terra. É dali que surgem as normas governamentais, políticas, econômicas, sociais e também religiosas. É dali de cima, é ele que manipula. E ele começou justamente com quem? Qual foi a primeira nação da terra com a qual Israel teve contato? Foi justamente o Egito. 5 caíram. O Egito caiu sob o domínio da Assíria. A Síria caiu sob o domínio medo-persa. E você vai sob o domínio da Babilônia. A Babilônia caiu sob o domínio medo-persa. E os medos e persas caíram sob o domínio da Grécia. 5 caíram.
um existe. Qual é o que existia naquela época? O Império Romano, onde diz ali que são 7 montes, onde a mulher está sentada naquele exato momento. Então você observa que 5 passaram, um existe e outro ainda virá, que é o governo realmente do anticristo, que vai se levantar aqui na face da terra. Está entendendo? Então deu para você entender que o mar são agitações das nações, a multidão, os povos. E é justamente no meio desta agitação das nações é que o anticristo ele vai se levantar, ele vai surgir. Justamente do meio deste aglomerado, ele é a somatória de tudo isto. Ele é a somatória de toda a maldade, crueldade e desavença que existe na face da terra. Ele é a somatória de tudo isto. Então agora, você sabendo qual é a simbologia do mar e qual é essa besta que saiu do mar, que nada mais é de que o próprio Satanás, agora o que acontece? Nesse momento, quando Satanás ele cai aqui em cima, no meio do mar, da agitação das montanhas, agitação da humanidade, quando este elemento cai aqui, acontece que ele é um ser espiritual. Ele é um ser espiritual. Então, ele, para agir no mundo físico, ele tem que ter um corpo físico para poder agir. E veja só como é que nasce o anticristo. Continuando aqui a leitura, versículo 1 do capítulo 13, eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Nome de blasfêmia. Ele é um blasfemo de primeira, tá? A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão. Você pega a somatória daquelas nações que são simbolizadas lá no capítulo 7 e 9 do profeta Daniel, tá? E você vai ver que ele vem aqui e se incorpora em todo esse sistema que ele criou, que dominou as nações. Então agora ele pessoalmente não está mandando recado lá da potestade lá de cima, não. Ele pessoalmente ele desce aqui, tá? Com os pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem é o anticristo? Quem é o anticristo? É justamente um homem investido com poderes satânico, porque agora quando Lúcifer ele caiu lá de cima, né? Desculpa eu chamar Lúcifer, mas ele tem vários nomes, né? A antiga serpente, o diabo e Satanás. Pois é ele que se incorpora em todo esse elemento e agora ele vem e se incorpora numa pessoa, num ser humano. Porque para ele agir na terra, ele tem que ter um ser humano. Ninguém iria ouvi-lo se ele fosse se apresentar como um espírito. Não. Então ele vem e se incorpora. E aqui surge quem? O anticristo. Assim como Deus enviou Jesus Cristo, ele vem nesse momento e se incorpora num personagem que chama-se de agora o anticristo. Então diz aqui que a besta que vira semelhante a leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Tá? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Eu quero dizer para você, essa a cabeça golpeada como de morte, não foi uma paulada que alguém deu nele, não foi uma machadada, não foi um tiro que alguém deu, não.
O anticristo, ele é um personagem público, a pessoa que vai servir de cavalo para o anticristo é uma personalidade do mundo, é do mundo da política, é um elemento fluente. Só que naqueles dias ele recebeu um golpe político. Como muitos presidentes têm sofrido impeachment, têm caído e estão quase mortos, pois é um personagem desta natureza que pegou um golpe político, né, mortal, e está ali só respirando, pois é neste momento que quando Satanás ele cai, ele vai naquele personagem, se incorpora nele, ele revive, e agora, quem é ele? É o super-homem deste tempo. É o super-homem desta época. E diz aqui, o versículo 4, olha só, e adoram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem é que pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. 3 anos e meio. A grande tribulação ela terá um período de 7 anos, divididos em duas partes, 3 anos e meio, e depois os últimos 3 anos e meio. Agora, o que é que vai acontecer aqui nesta época? Quando ele se levanta, quando ele surge, nesse momento, o mundo está num conflito tão grande. O mundo está sem saber se entender. O mundo está numa situação degradante. Os líderes se mostraram verdadeiros fracassos diante dos desafios econômicos do mundo e também do sistema social, todo o sistema religioso. Tudo isto está numa falência tremenda. E este indivíduo, porque foi ele que criou todo esse sistema, ele sabe como refazer isto com toda a presteza. Então, nesse momento, quando o anticristo se levanta, ele vem trazendo solução para os problemas da humanidade. Ele vem trazendo a solução na crise que o mundo vai estar vivendo naquela época. Ele virá justamente no momento preciso em que o mundo está clamando: queremos um homem, como já vimos no passado. Se for Deus ou diabo, nós queremos um líder. Deus não responde esse pedido, mas ele vai responder. E é justamente esse personagem que vai ser aclamado por toda a humanidade, porque ele vem trazendo soluções para a questão da humanidade. Você vai ver mais aqui adiante como ele vai trazendo a solução para o mundo econômico, principalmente para o sistema social. Porque lá adiante, no versículo 16, você vai ver que ele cria, logo de início, ele acaba com o sistema religioso do mundo porque ele acha que o problema da humanidade, que a religião, como já dizia um elemento do passado, que a religião é o ópio do povo, tá entendendo? Então ele acha que a religião é o entrave ao seu progresso, ao seu trabalho, à sua ação neste mundo. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é justamente criar um sistema religioso centralizado nele. Aqui diz que adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Adora o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Então a humanidade vai endeusar esse cidadão, esse elemento que vai surgir, que vai se levantar aqui nesta hora. Segunda coisa que ele vai fazer é pegar a lei de Deus e quebrá-la. É proibido proibir, aqui vem imoralidade, vem a violência, tudo é possível, nada vai ser proibido aqui nesse período. Você está entendendo? E principalmente com respeito aos crentes que ficaram aqui na grande tribulação. Tá? Agora, para ele fazer as pessoas adorá-lo com mais eficiência, tirar aqueles que estão escondidos para lhe servir, ele cria também nesse momento uma moeda única.
uma moeda única. Esta moeda não vai ser o euro, não vai ser o dólar, não vai ser a libra, não vai ser o real, não vai ser nada desse tipo de moeda que você conhece na face da terra. Ele vai criar um tipo de moeda que o próprio homem vai ser esta moeda. Ele tem simplesmente que ter a sua senha na testa ou na mão para comprar ou vender o que bem entender, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então, quem não tiver esta senha, porque o homem vai ser a moeda nessa época, então, com isso, ele força as pessoas a sair dos seus esconderijos, porque elas precisam comprar, elas precisam comer, elas precisam de alguma coisa. E muitos vão sair da toca, do esconderijo, porque não suportam a fome, não suportam a situação que o mundo está atravessando. Mas é nesta hora que a igreja que já está lá em cima tem um papel fundamental. A igreja, ela estará pregando ali de cima, conforme o Apocalipse capítulo 14, ela está pregando ali de cima. Ai daquele que recebeu o número da besta, ai daquele que aceitar este número, será atormentado para sempre. Então as pessoas vão preferir ser decapitadas e mortas, mas não vão aceitar este número. É aí que está a vitória, é aí que está o trunfo dessas pessoas. Mas esta crueldade toda vai acontecer aqui no período da grande tribulação, na ascensão deste homem do futuro, desse anticristo, desse elemento forjado no inferno e produzido aqui na terra, justamente para atormentar a humanidade. Você está compreendendo? Então, o plano ele vai seguindo, e à medida que o tempo vai passando, eu quero dizer para você que os primeiros 3 anos e meio, ele traz solução para os problemas da terra, ele criou a moeda única, a humanidade incauta caiu nesta, estão marcados agora, são propriedades exclusivas dele. Tá? São seus serviçais de aqui para frente, são pessoas que ele terá domínio sobre elas, mas estou vivendo aqui nesses 3 anos e meio sem dificuldade alguma. Pode comprar, pode vender, pode ir aonde quiser, tudo muito bem. Agora, a primeira fase da grande tribulação, ela é tribulação para os crentes que ficaram, porque esses serão forçados a receber o número da besta, mas vão ser fiéis até a morte, muitos vão se entregar, tudo muito bem. Agora, o que acontece nesse período aqui dos primeiros 3 anos e meio, a igreja ela está numa ação poderosa ali de cima, como já vimos no capítulo 14, pregando das alturas, tá? Pregando o evangelho. A população da terra inteira, ela vai ter que ouvir o evangelho, porque Jesus declarou que o evangelho do reino será pregado em testemunho a todos os povos, tribos, línguas e nações, e então virá o fim. O fim se aproxima, o fim está chegando, então está aí. A igreja numa ação poderosa para estimular, para ajudar aqueles que ficaram aqui na terra, mas não que a igreja esteja pregando numa praça, pregando no trem, pregando, não. A igreja está num corpo glorificado agora. Não tem demônio que atinja mais a igreja do que esse corpo que ela recebeu, tá? Então, o que acontece nesses primeiros 3 anos e meio? Então, quando todos forem decapitados, que é o que você vê no quinto selo, os que foram decapitados por causa da palavra, então, quando completa o número, esse grupo chega lá em cima. Mas aqui, continuando o nosso capítulo 13, diz aqui o versículo 5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio, nesta primeira fase de blasfêmia contra Deus, de tudo que se chama Deus. Neste momento, o templo de Jerusalém, ele já está reconstruído, ele já está refeito. Os judeus que têm liberdade ainda estão adorando lá, sob a proteção do anticristo.
Porque foi eles que deram as boas-vindas ao anticristo de maneira enganada. Foram enganados. Estão aí. Mas enquanto isso, estão debaixo das benesses do anticristo aqui nessa ocasião. Né? Então o que acontece é que o templo ele vai estar realmente reconstruído nessa época, porque algo de impressionante vai acontecer quando Jesus fala em Mateus capítulo 24, quando você vê o abominável da desolação do lugar santo, é quando ele adentrar aquele local e exigir adoração como se fosse o próprio Deus. Então diz aqui que ele abriu a boca em blasfêmia, versículo 6, contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Que santos? Os santos que ficaram para trás. Os rabiscos, aqueles crentes que ficaram aqui neste mundo nesta época. Então diz aqui a Bíblia que foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. Hoje, Satanás não pode vencer a igreja. Não, por quê? Porque independente da presença do Espírito Santo, a igreja é detentora de uma fé genuína em Deus. E isto, na realidade, impede tremendamente, inclusive, a presença dele aqui agora. Mas depois que a igreja sobe, esses crentes que ficaram para trás aqui, eles não terão a presença do Espírito Santo, tá? Nesse momento, não terão, e também se ficaram, é porque não tinham fé. Eles abrem o caminho para o anticristo agir de maneira tremenda aqui nesta hora. Tá entendendo? Porque aqui vem agora a apostasia, e é com a apostasia que o anticristo pode se manifestar. Enquanto tiver fé na terra, ele não vai se manifestar. Então, o que acontece aqui foi também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Um domínio mundial. Ele será realmente o governante de todo o planeta Terra. O mundo está encurvado diante dele e do seu poderio, que se estende, aqui como diz a Bíblia Sagrada, adorarão todos que habitam sobre a terra. Tá? E deu-se-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Um domínio mundial está aqui na mão dele agora. E diz o versículo 8, adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Os únicos elementos que não recebem o número da besta aqui nessa fase são justamente os crentes que foram decapitados e os 144 mil que recebem aqui a proteção divina para atravessar a grande tribulação sem que nada lhes aconteça. Tá? Então, diz aqui, livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai, vá. Não relute, porque não vai ter como sair. Se o anticristo quiser te cortar o pescoço no primeiro dia que a igreja foi arrebatada, vai ser a melhor coisa, porque a pessoa que ficar não sabe se vai ter força para conviver aqui 3 anos e meio sem poder comer nada, sem poder comprar e nem vender. Né? Então, se alguém leva para cativeiro, diz aqui a Bíblia, vá para o cativeiro. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui é que está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esses que foram decapitados aqui aparecem debaixo do altar, clamando a misericórdia do Senhor. E diz o versículo 11: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Falava como dragão. Para não lhe cansar muito, nós vamos dar uma paradinha por aqui, para que você tenha a condição de depois reler o livro de Apocalipse, aquilo que eu estou falando aqui, se isso aqui corresponde realmente ao que
deve ser, o que vai acontecer. Acompanhe na sua Bíblia Sagrada. Verifique alguns comentários. Qualquer coisa, você pode perfeitamente me escrever, mandar um WhatsApp. Qual é a dúvida? Pastor Jorge, eu não entendi isto aqui. Eu gostaria de uma explicação melhor. Estaremos aqui à sua inteira disposição, tá? Então você pode perfeitamente escrever, ligar, mandar um WhatsApp. Qual é a sua dúvida? Pastor Jorge, eu não entendi isso aqui. O senhor poderia esclarecer um pouco melhor? Então, estamos aqui à sua inteira disposição, tá? Mas agora vamos orar, agradecer a Deus por esses momentos, né? E vamos continuar depois esta matéria para que você entenda todo o plano aqui da grande tribulação, para que você desperte cada vez mais e não queira nunca ficar, porque o que vai acontecer aqui neste mundo vai ser algo realmente tenebroso, tenebroso, tá? Amado Deus e Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Fortalece a fé de cada um, Senhor, e sustenta pelo teu grande poder e pela tua infinita misericórdia. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.